Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 16. Capítulo 87. O rubor de Margaery se intensifica ainda mais e ela se contorce mais em sua cadeira enquanto Axel lhe lança um olhar. Sinceramente, ela não achava que ele havia como nada mais do que uma bainha como Olenna estava insinuando. Claro, Margaery podia sentir às vezes que era a menor entre suas mulheres, mas ela ainda tinha um lugar ao lado dele. Ela tinha sua atenção. Ela tinha certeza disso. Infelizmente, sua avó não concordou com as crenças de Margaery. No mínimo, a Rainha dos Espinhos não estava disposta a arriscar o plano delas na chance de que Margaery estivesse errada sobre seu valor aos olhos de Axel. Sentado em silêncio por um longo momento, Axel finalmente solta um suspiro. Eu suponho que estarmos tendo esta reunião agora significa que a senhora finalmente tem algo a dizer que eu vou levar a sério, sim? Olenna sente bruscamente, projetando força mesmo agora, apesar de sua idade avançada. Vossa Graça supõe corretamente. Vossa Graça ficará feliz em saber que os 7 reinos, em geral, estão quietos. Não há rebeliões fermentando e nenhum lorde tentando fazer uma bagunça. Não depois do que Vossa Graça fez com Euron Greyjoy e as Ilhas de Ferro. E tão logo depois de Vossa Graça também lidar com ele. Mas enquanto aqueles dentro dos 7 reinos podem temer e respeitar Vossa Graça em igual medida para fazer um movimento, aqueles fora de nossas fronteiras não têm tais escrúpulos. Agora quem estava sendo bastante prolixa com sua prosa? Margaery tem que resistir à vontade de cruzar os braços sobre o peito enquanto ouve sua avó falar. Honestamente, Olenna geralmente era melhor em ir direto ao ponto. Mas felizmente elas finalmente estavam lá de qualquer maneira. Para o norte e além da muralha, um exército de selvagens maior do que qualquer coisa vista em quase 100 anos atualmente se reúne. Eles têm um rei além da muralha à frente de sua hoste, e disse que estão se reunindo para avançar cada vez mais para o sul a cada dia que passa. Isso chama a atenção de Axel. Ele se endireita e sua mandíbula se aperta. Por que só estou ouvindo falar disso agora? Rindo, Olenna balança a cabeça. É uma informação bastante recente, Vossa Graça. E notícias levam tempo para viajar. O primeiro patrulheiro Benjen Stark e seu sobrinho Jon Snow retornaram da patrulha que confirmou a marcha selvagem há muito pouco tempo. Eles descansaram no Castelo Negro por um único dia antes de viajar para o sul até Winterfell para levar a notícia ao Lord Eddard Stark. Como guardião do norte, seria seu dever enviar a notícia a Vossa Graça. Rosnando, Axel se inclina para a frente. E por que ele não o fez? Mas a avó de Margaery não se intimida. Ela apenas sorri. Ele o fez, na verdade. Jon Snow está vindo para o sul agora mesmo, pegando um barco de Porto Branco para ganhar tempo até Porto Real. Ele vem trazer a notícia do rei além da muralha e do exército selvagem diretamente a Vossa Graça, na esperança de que sua Rainha do Norte o convença a fornecer assistência, mesmo que Vossa Graça não intervenha pessoalmente. Isso parece ser um bálsamo para a raiva crescente de Axel, fazendo com que sua fúria se dissipe antes mesmo de começar. Afinal, não é que ele não tenha sido informado, é que ele ainda não foi informado, porque os métodos tradicionais de informação são lentos. É por isso que Axel precisa de um mestre dos sussurros adequado, para obter informações muito antes que pudessem vir por meio de rumores e fofoqueiros, e certamente muito antes que pudessem chegar a ele por meio de métodos oficiais. Axel senta-se em silêncio novamente por um longo momento antes de finalmente dar à avó de Margaery um olhar que tem algum respeito real nele, e talvez alguma compreensão também. O que exatamente a senhora espera ganhar aqui, Lady Tyrell? Abrindo os braços, o sorriso de Olenna se tornando mais seco e cortante do que nunca. O que eu espero ganhar? Eu acho que deveria ser óbvio, para ser sincera. Eu sou uma mulher velha, afinal, Vossa Graça. Assim que eu me for, outra pessoa terá que assumir o que eu tenho reconstruído da rede de Varys. Essa pessoa deve ser minha neta, contanto que ela mantenha seu treinamento. Mas até então, eu deveria pensar que Vossa Graça apreciaria ter uma nova mestra dos sussurros. Especificamente, uma nova mestra dos sussurros. Uma para contar a Vossa Graça todas as coisas que Vossa Graça está perdendo. O silêncio cai sobre a sala com isso. Axel olhando para Olenna e Olenna olhando de volta para ele sem hesitar. Margaery lambe os lábios enquanto olha para frente e para trás entre eles. Era isso. Este era o grande momento delas. Claro, ela nunca seria uma das rainhas de Axel. Isso, Margaery aceitou há muito tempo. Mas sua avó também não se contentaria com ela sendo simplesmente uma das concubinas de Axel. Não, Olenna queria mais para Margaery. E na verdade, depois de treinar com sua avó por meses nas artes da espionagem, ela descobriu que tinha um certo jeito para isso. Neste ponto, Margaery também queria isso. Ela queria ser mestra dos sussurros no pequeno conselho de Axel depois que sua avó se fosse. É claro, há apenas uma última mosca na sopa, não é? Adição à reunião de hoje que nem Margaery nem Olenna estavam esperando. Elas planejaram tudo isso o mais cuidadosamente possível para realmente impressionar Axel que ele precisava de seus serviços. Só que elas não contaram com Tiene Sand. Durante todo esse tempo, Margaery esperou que Tiene interviesse e revelasse por que estava aqui. Ela esperava que talvez a Sand fizesse isso de tal forma que ela pudesse virar o jogo contra outra mulher e fazê-la parecer uma tola por ousar interromper. Infelizmente, Tiene permaneceu calada e calma durante todo esse tempo. Seu sorriso sereno nunca vacilando nem uma única vez enquanto Olenna expunha o que haviam encontrado para Axel. E é claro que ela ficou quieta. Afinal, ela não precisava falar porque sabia só por estar presente que eventualmente Axel pediria sua opinião. Olhando de Olenna para Tiene, finalmente Axel levanta uma sobrancelha. E qual é a sua parte em tudo isso, Tiene? Por que você está aqui? Margaery quase se manifesta, quase diz algo sobre como Tiene não tem parte nisso. Mas debaixo da mesa, o pé de Olenna toca o dela e a mantém quieta. E por um bom motivo também, ela percebe um momento depois.
Ela quase caiu na mesma maldita armadilha que esperava que Tiene caísse, ao intervir e interromper quando não era desejado ou justificado. Lançando a Margaery um piscar de olhos divertido, Tiene murmura enquanto olha de volta para Axel. Receio que não sejam boas notícias, meu rei. Assim como estas belas damas, eu vi a ausência de um mestre dos sussurros adequado em sua corte e agi para preenchê-la. Seu lugar como campeão abençoado do Sete e um santo vivo não pode ser negado, mas isso não impede que as formigas se agitem. Como Lady Olenna disse, os 7 reinos estão em repouso, mas o mesmo não pode ser dito sobre aqueles em Essos. Margaery lança um olhar para sua avó com isso, com os lábios de Olenna se afinando novamente enquanto ela lhe dá um menor aceno de cabeça. Merda, a parte da rede de Varys com a qual elas não conseguiram progredir. Tinha sido em Essos. Embora tivessem começado a desenvolver seus próprios espiões no outro continente. O fato era que estavam praticamente começando do zero lá e ainda estavam terrivelmente atrasadas. Essos. O que está acontecendo em Essos então? O sorriso sereno de Tiene finalmente cai, substituído por uma testa franzida e um semblante sério. Daenerys Targaryen, vossa graça. Axel estremece com isso, enquanto Margaery agarra os braços de sua cadeira. Daenerys Targaryen. Eu tinha ouvido rumores de que ela sobreviveu. Mas ela não estava em Kartak depois de conseguir lutar para passar pelos desertos vermelhos? O que ela está fazendo agora? Balançando a cabeça, Tiene suspira. Desculpas, vossa graça, mas essa é uma informação extremamente desatualizada. Embora, com toda a justiça, deve-se reconhecer que a velocidade da Rainha Dragão é sem precedentes. Rainha Dragão? Os olhos de Margaery estão arregalados enquanto ela compartilha um olhar preocupado com sua avó. É claro, Tiene está apenas começando. Desde que deixou Kartat para trás, a última Targaryen avançou para Astapor, onde ela reivindicou todos os Imaculados na cidade antes de saqueá-la e matar todos os bons mestres de lá. Então ela se mudou para Yunkai e a incendiou até o chão. E então para Meeren, onde abriram os portões e se renderam a ela. Mas isso não os ajudou. Sob a direção de sua sacerdotisa vermelha, Daenerys Targaryen sacrificou os grandes mestres de Meeren, vossa graça. Cada homem, mulher e criança de sangue escravista. Pepelo 7. Os olhos de Margaery estão arregalados enquanto ela ouve Tiene falar. Mas a mulher dornesa ainda não terminou. Eles a chamam de muitas coisas neste momento. Rainha Dragão. Mãe de dragões. Quebradora de correntes. Dizem que seus olhos brilham com um fogo interno que arde logo abaixo de sua pele e que todos os seus 3 dragões são exatamente da mesma forma. Dizem que cada sacrifício que ela faz ao Deus Vermelho a fortalece e a seus dragões ainda mais. E eles dizem que cada um de seus dragões é do tamanho do lendário Vagar neste momento, se não do próprio Temor Negro. O quê? Isso não era possível. Isso? Margaery estremece. Ela viu os crânios de dragão nas profundezas da Fortaleza Vermelha. Apenas por si mesmos, eles eram assustadores. Ela só podia imaginar o quão grandes eram as criaturas às quais eles pertenceram. E ter 3 criaturas vivas e bem era aterrorizante. Mas não ficaria tudo bem, não ficaria? Axel tinha matado o Kraken de Euron, afinal, e dizia-se que aquela fera também era excessivamente grande. Além disso, o rei podia voar sem ajuda. Nenhum dragão poderia esperar escapar dele, muito menos lutar contra ele. Notícias terríveis, embora se Daenerys Targaryen não voltar seu olhar ardente para Westeros, eu não vejo razão para me importar tanto com os destinos desses escravistas. Certamente ela deve estar ocupada governando suas novas terras se conquistou as 3 maiores cidades da Baía dos Escravos, certo? Tiene balança a cabeça, o olhar baixando. Receio que não, vossa graça. Nisso, devo admitir meu próprio erro. Eu deveria ter avisado vossa graça sobre os movimentos dela depois de Astapor, mas como vossa graça, eu acreditei que ela poderia estar contente em massacrar escravistas e libertar escravos. Eu queria ter um quadro mais completo de suas motivações antes de vir a vossa graça com isso. Eu pensei que ela poderia permanecer na Baía dos Escravos e reformá-la, assim como vossa graça reformou as Ilhas de Ferro. Há uma pausa enquanto todos, até mesmo sua avó, Margaery nota, se encontram pendurados nas palavras de Tiene. Infelizmente a informação mais recente é muito mais séria. Daenerys Targaryen está coletando navios, vossa graça, e ela está construindo o que precisa para preencher as lacunas em sua frota. Ela voltou seu olhar em nossa direção, vossa graça. Todos os sinais apontam para ela vindo para Westeros em algum momento nos próximos meses. Isso era ruim, muito ruim. Margaery lança outro olhar para sua avó, mas é um testemunho de quão abalada até Olenna está com esta notícia que ela não tem nada para ela neste momento. Axel, enquanto isso, parece quase ser feito de pedra enquanto absorve tudo isso. Ele olha de Tiene para Olenna para Margaery e vice-versa, silencioso como uma rocha por vários longos momentos que parecem se estender pela eternidade. Finalmente, ele suspira. Eu suponho que você também gostaria de se tornar minha mestra dos sussurros, Tiene. Tiene sorri e simplesmente assente, fazendo Margaery franzir a testa. Claro, a vadia pode ter ido mais longe em Essos do que ela e sua avó, mas, droga, Tiene já tinha uma vantagem sobre Margaery no quarto. Ela seria amaldiçoada se a deixasse vencer aqui também. No entanto, antes que ela possa descobrir o que fazer ou dizer para garantir que apelem para Axel mais do que Tiene, o rei abruptamente se levanta de sua cadeira. Com licença, por favor. Eu preciso de um momento para pensar. Mas fiquem à vontade para permanecerem sentadas. Eu voltarei em breve. E então ele sai da sala. Margaery olha para ele com os olhos arregalados, antes de olhar de volta para sua avó. Mas a rainha dos espinhos apenas parece calmamente contemplativa. Enquanto isso, um olhar para Tiene a encontra sorrindo serenamente novamente de uma forma que faz Margaery querer gemer e afundar em sua cadeira até estar debaixo da maldita mesa. Ela não faz, é claro. Ela tem mais decoro do que isso.
Mas isso não muda o fato de que esta pode acabar sendo a espera mais desconfortável de toda a jovem vida de Margaery. Capítulo 88. No momento em que sai da sala, Axel se move com velocidade vertiginosa para a varanda mais próxima antes de disparar para o céu. Para ser honesto, ele faz todo o seu pensamento no ar hoje em dia. Flutuar a centenas de metros sobre a cidade com uma vista incrível em todas as direções proporciona a melhor contemplação na experiência de Axel. Ele não está zangado ou desapontado, mesmo sabendo que provavelmente deveria estar. Ele nem está realmente com medo. Não, a razão pela qual Axel precisou de um momento para si mesmo é porque ele não queria que os outros soubessem o que ele estava realmente sentindo neste momento. Ele não queria que eles soubessem que tudo o que eles acabaram de lhe dizer o havia deixado sentindo uma coisa e apenas uma coisa: excitação. Axel sabe que está errado. Ele não deveria estar porra nenhuma animado com a perspectiva de um rei para lá da muralha e um exército de selvagens invadindo a terra natal de uma de suas rainhas e ameaçando sua família de nascimento. Ele definitivamente não deveria estar animado com a ideia de Daenerys Targaryen e 3 dragões todos do tamanho de Balerion, o terror negro. Ele deveria estar horrorizado. Ele deveria estar aterrorizado. Não por si mesmo, mas por aqueles que são mais fracos do que ele. Os selvagens eram um perigo para os homens e mulheres do norte. Eles eram uma ameaça para a casa Stark e todos os seus vassalos que não podiam ser ignoradas. E Daenerys? Daenerys poderia queimar toda Porto Real com seus dragões se Axel não estivesse lá para detê-la. Mesmo que ele estivesse. E se ele não fosse rápido o suficiente para lidar com todos os 3 dragões? Um poderia destruir a Fortaleza Vermelha enquanto os outros 2 o mantinham ocupado, se fossem fortes o suficiente. Se fossem fortes o suficiente. Esse era o problema, não era? A ideia de se testar contra tais criaturas traz os espasmos de um sorriso involuntário ao rosto de Axel. Isso faz o sangue bombear em suas veias e rugir em seus ouvidos junto com o som de seu coração acelerado. Fechando as mãos em punhos ao lado, Axel gira lentamente em um círculo suave, deixando seus olhos percorrerem suas terras em todas as direções. Eventualmente, porém, ele para e olha para o norte. Ele não pode ver a muralha de tão longe, mas pode imaginá-la facilmente. Pelo que parece, a ameaça selvagem ainda não está totalmente realizada. Os selvagens têm um rei para lá da muralha e estão se movendo para o sul em números cada vez maiores, mas se estivessem realmente prestes a atacar a muralha a qualquer momento, então Axel está confiante de que Lord Stark não teria perdido tempo enviando seu bastardo para Porto Real para pedir ajuda pessoalmente. Virando-se novamente, desta vez Axel se orienta para o leste. Daenerys também era um problema distante. A Baía dos Escravos, onde ela estava aparentemente massacrando a casta dominante de mestres de escravos e sacrificando-os para alimentar sua ascensão, ficava a meio caminho do mundo conhecido. E ela ainda estava reunindo navios também, até mesmo construindo o que não conseguia encontrar. Parecia que ela estava determinada a trazer um exército inteiro para Westeros, na verdade. Se Axel estivesse no lugar dela, ele não gostaria de deixar para trás um único de seus guerreiros estrangeiros, pelo que parece. As narinas de Axel se abrem enquanto ele considera o pouco que sabe sobre os guerreiros imaculados. Eles eram supostamente os melhores dos melhores, mas ele tinha que admitir. Só saber que eles eram escravos deixava sua opinião sobre eles baixa. Como um escravo poderia se comparar a um homem livre? E mais do que isso, os imaculados eram considerados eunucos também. Axel sabe que não é totalmente preciso, mas ele ainda não consegue deixar de imaginar um exército inteiro de vários macios e maçudos em sua mente. Milhares do homem careca e acima do peso vestindo armaduras mal ajustadas em vez de seus mantos de seda e empunhando lanças em uma mão e escudos muito pequenos para seu imenso volume na outra. É o suficiente para fazer Axel finalmente perder a batalha contra seu sorriso. Seus lábios se curvando e se abrindo para revelar seus dentes brancos como pérolas enquanto ele solta uma risada com a imagem mental. É realmente bastante divertido, não é? Apenas, balançando a cabeça com pesar, Axel solta um suspiro áspero. Ele tinha fugido. Todos aqueles meses atrás, quando ele voltou de matar Euron e colocar as Ilhas de Ferro em ordem, ele e Santanis conversaram sobre substituir Varys. E Axel tinha praticamente ignorado completamente. Inferno, ele nem se deu ao trabalho de fazer um acompanhamento com Davos sobre se o ex-contrabandista poderia conhecer indivíduos qualificados. Para ser justo, Santanis havia encarregado Davos de governar Pedra do Dragão para ele logo após o casamento de Axel. Lord Seavort e toda a sua família estavam cuidando de Pedra do Dragão e da área circundante há meses. Juntamente com seu trabalho com a frota real como mestre dos navios, Davos tinha mais do que suficiente para fazer sem caçar um novo mestre dos sussurros para Axel. Ou pelo menos, essa era a desculpa que Axel havia contado a si mesmo para não fazer um acompanhamento. Mas na verdade, ele também não se esforçou para tentar encontrar mais ninguém. Ele deixou o cargo de mestre dos sussurros vazio todos esses meses por quê? Porque não achou necessário. Ele estava se sentindo francamente imparável depois de matar o Kraken de Euron e devastar a maior parte da frota nascida do ferro. Para não dizer nada de sua mensagem para o deus afogado e como isso tinha acontecido. Ele realmente se sentiu inacessível. Mas apesar de Axel ser invulnerável a praticamente todas as formas de dano que ele conhecia a essa altura, nem todos ao seu redor eram. Ele pode ser imortal, mas suas rainhas grávidas certamente não eram. E todos os outros também eram tão frágeis. Ficar sem o mestre dos espiões todos esses meses foi algo que seu pai faria em sua preguiça geral e falta de vontade de governar adequadamente. Inferno, se Varys não tivesse sobrevivido ao saque de Porto Real no final da rebelião de Robert. Axel poderia facilmente imaginar um mundo onde seu pai ficaria sem um mestre dos sussurros, deixando a posição vazia por anos a fio, se não indefinidamente.
A questão era que Axel deveria ser melhor do que seu pai. Ele deveria estar limpando a bagunça que Robert deixou para trás para que pudesse construir algo novo em bases sólidas e frescas. Em vez disso, ele só agora estava descobrindo ameaças aos seus reinos sobre as quais provavelmente poderia ter sabido há anos. Felizmente não é tarde demais para consertar seus erros. Longe disso, na verdade. E duplamente felizmente, ele tinha 3 mulheres abaixo dele na Fortaleza Vermelha ansiosas demais para ajudar. Sorrindo um pouco mais carinhosamente, Axel finalmente começa a cair do céu, descendo de volta para a varanda de onde ele havia saído da Fortaleza Vermelha. Quando seus pés tocam o chão, ele dá passos firmes de volta pelo corredor, alcançando a sala onde havia deixado Margaery, sua avó e Tiene em pouco tempo. Voltando para a sala, Axel bate as mãos, certificando-se de não fazê-lo com muita força, e sorri enquanto olha para as 3 mulheres, todas ainda sentadas exatamente onde ele as deixou. Muito bem, então. Parece-me que temos alguns problemas, mas nada que ainda não possa ser resolvido, não é? Lady Olenna Margaery, o problema ao norte da muralha. Está no ponto em que eu deveria voar para lá imediatamente e devastar este exército selvagem neste exato momento? As mulheres Tyrell trocam olhares com isso. Axel percebe o aceno sutil de Olenna que leva Margaery a tomar a iniciativa e falar por ambas. Nós não acreditamos nisso, Vossa Graça. Provavelmente seria melhor deixar o navio de Jon Snow chegar aqui em Porto Real para que ele possa lhe dizer mais sobre a situação. Nossas fontes nos dizem que ele foi uma testemunha ocular do que realmente está acontecendo ao norte da muralha, razão pela qual ele está sendo enviado em primeiro lugar. Ele saberá mais e o senhor deve ter tempo para ouvi-lo e tomar uma decisão informada. Muito bom. Axel acena com a cabeça, dando a Margaery um sorriso de aprovação que a faz corar. Muito bem, muito obrigado, Margaery. Isso a faz inflar de orgulho e até mesmo a faz lançar um sorriso presunçoso para sua rival percebida, Tiene. Não que a rivalidade pareça ser mútua. Na verdade, Tiene está tão serena como sempre, mesmo quando Axel se volta para ela em seguida. Tiene, o que dizer de Daenerys e seus dragões? Eu deveria voar para Meereen agora mesmo e massacrá-los todos antes que ela consiga chegar a Westeros? Inclinando a cabeça para o lado, Tiene pensa sobre isso, e pensa sobre isso. Axel levanta uma sobrancelha, prestes a perguntar se ela está bem, quando ela finalmente balança a cabeça. Não, eu não acho que seria o melhor, Vossa Graça. Sua força deve ser testemunhada por toda Westeros, e mais especificamente, sua melhor aposta seria derrotá-la em Dorne, para que meu povo possa ver o quão poderoso o Senhor realmente é. Axel franze a testa com isso, não entendendo muito bem a última parte. Explique. Tiene inclina a cabeça. Embora meu pai e os lanceiros dorneses que o acompanharam às Ilhas de Ferro tenham testemunhado sua majestade, o resto de Dorne não fez. E eles estão tão acostumados a mentir e enganar aos outros que muitos deles ainda não acreditam totalmente em tudo que lhes foi dito sobre o Senhor. Aqui Tiene olha para Margaery com um sorriso que faz a outra mulher estreitar os olhos. Imagino que o mesmo se aplique àqueles na muralha e além dela também. Apesar de seus inimigos serem constantemente enviados para lá, eu não ficaria surpresa se, quando Jon Snow chegar, ele não entenda totalmente a profundidade de seu poder, Vossa Graça. Interessante, mas ele ainda não entendia o que ela queria dizer. Felizmente Tiene não terminou. Portanto, podemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Sob suas ordens, meu pai e meu tio podem entrar em contato com Daenerys Targaryen e oferecer a ela um lugar para desembarcar em Dorne, fingindo que desejam jurar lealdade a ela e trair o Senhor. Na verdade, quando ela e sua frota chegarem, eles não encontrarão nada além de seu majestoso ser esperando por eles, apoiado pelos exércitos dorneses. O sorriso sereno de Tiene voltou, suas mãos juntas quase em oração enquanto ela descreve como tudo acontecerá. Juntos, o Senhor destruirá a chamada Rainha Dragão e seus imaculados, bem como seus dragões. Não apenas a ameaça nunca chegará perto de Porto Real, mas todo Dorne o conhecerá por quem o Senhor realmente é, tendo visto seu poder em primeira mão com seus próprios olhos. Axel franze a testa. Mas, eu casei com uma princesa dornesa. Certamente eles verão através de tal artimanha, não? Mas Tiene balança a cabeça. Rumores abundam sobre o Senhor em Essos, Vossa Graça. Há até alguns que afirmam que suas rainhas não estão felizes por serem forçadas a compartilhar seus títulos. Alguns o chamam de tirano e dizem que o Senhor forçou a situação. Meu pai e meu tio se apoiarão nesse rumor e alegarão que o Senhor fez coisas terríveis a Arianne, explicando por que eles desejariam uma mudança de governo. Axel tem que admitir, não é um plano ruim, contanto que ele ignore a insinuação de que ele jamais machucaria uma de suas esposas de tal maneira. Ele gosta especialmente da parte em que eles não arriscam Porto Real ou quaisquer das terras da coroa. Não que ele quisesse que a terra natal de Arianne queimasse sob fogo de dragão mais do que ele quer que a terra natal de Sansa seja saqueada por selvagens. Veja bem, ainda assim, ele sacrificaria tanto o norte quanto Dorne se isso significasse manter suas rainhas seguras aqui em Porto Real. Felizmente não deve chegar a tanto. Seguindo o plano de Tiene, Axel destruiria Daenerys Targaryen em Dorne e então ele iria para o norte e mataria quantos selvagens fossem necessários para fazê-los recuar da muralha. Inferno, se eles fossem particularmente espertos, ele só teria que matar um. O chamado rei para lá da muralha esperançosamente serviria de exemplo para todos os outros e tiraria a vontade de lutar deles. É certo que parte dele odiava esse plano. Ficar quieto e deixar seus inimigos continuarem se reunindo era
Era uma estratégia, com certeza, mas não uma que ele particularmente apreciasse. E, no entanto, ele já havia cometido o erro de ficar cego por meses porque se recusou a ser proativo em encontrar um novo mestre dos sussurros. Se não fosse pelas ações das mulheres à sua frente, ele nem saberia sobre os selvagens até que o meio-irmão de Sansa chegasse. E ele não teria ouvido falar de Daenerys até que ela estivesse praticamente bem em cima de Westeros. Dado quão lentos os rumores e notícias normais pareciam viajar pelo mar estreito. Soltando um suspiro, Axel acena para Tiene enquanto se compromete a fazer as coisas da maneira inteligente. Muito bem. Obrigado, Tiene. Muito bem feito para ti também. Tiene apenas sorri e inclina a cabeça. Foi um prazer, meu rei. Ele não duvida que foi. A mulher dornesa parecia tratá-lo mais como um deus do que como um rei na maioria dos dias. Ela era reverente e adoradora de Axel de uma maneira que apenas aqueles da fé e dos mais devotos tendiam a ser a essa altura. Tiene realmente abraçou o mito que havia se desenvolvido em torno dele a essa altura. Embora Arianne tivesse confessado que era pelo menos em parte porque ela testemunhou Axel durante seus 7 dias e 7 noites de queima no Grande Septo. Ainda assim, se fossem apenas ele, Tiene e Margaery, eles poderiam ter celebrado de forma carnal ali mesmo. Mas, é claro, eles não estão exatamente sozinhos. Algo que a Rainha dos Espinhos deixa absolutamente claro ao chamar sua atenção pigarreando indelicadamente. Ainda há outra decisão a ser tomada aqui, Vossa Graça. A posição de seu mestre dos espiões permanece vazia. O senhor deve escolher um novo mestre dos sussurros, ou melhor, uma nova mestra dos sussurros. Axel sorri, esperando que ela dissesse algo assim. Com os olhos brilhando, ele ri enquanto olha para as três. Mas por quê? Porque eu escolheria. Quando posso ter todas vocês? Por que ter apenas uma mestra dos sussurros? Quando posso ter duas? Ou melhor, duas e uma de reserva pelo que parece. Deixando seu sorriso crescer enquanto todas olham para ele com curiosidade, Axel apenas encolhe os ombros. Varys não tinha ninguém para controlá-lo, ninguém para duvidar dele ou de seu trabalho. Tenho certeza de que ele guardou segredos de mim e de ambos os meus predecessores. Mas quem estava aqui para contradizê-lo? E veja onde isso nos levou a todos. Não continuarei cometendo os erros de meu pai. Terei duas mestras dos sussurros. Ele pode ver que chocou as três. Nenhuma delas, nem mesmo Tiene, viu isso chegando. Sentindo-se bastante orgulhoso de si mesmo, Axel continua. Vão trabalhar juntas e separadas ao mesmo tempo. Vocês não competirão umas com as outras, ou haverá consequências. Em vez disso, quero que façam o melhor para se complementarem. Quero que compensem os pontos cegos umas das outras e preencham as lacunas quando algo não fizer sentido. Tiene pode se manter focada em Essos enquanto Lady Olenna e Margaery se concentram em Westeros, mas acima de tudo vocês devem ser uma equipe. Eu me faço claro? Há uma pausa antes que Olenna acene com a cabeça de má vontade. O senhor tem mais cérebro do que a maioria dos homens com quem lidei ao longo de minha longa vida, Vossa Graça. Axel bufa divertido, embora suspeite que este possa ser o maior elogio que ele ou qualquer outra pessoa jamais receberá da Rainha dos Espinhos. Quanto a Margaery e Tiene. Margaery parece aliviada por não ter sido totalmente superada por Tiene desta vez. E claro, Tiene é Tiene. Ela está apenas feliz em servir e Axel suspeita que ela sempre estará. Como todas as três mulheres sinalizam seu acordo e Axel finalmente preenche o último lugar vazio em seu pequeno conselho com não um, nem dois, mas 3 corpos. Ele sorri. Isso era bom. Era disso que se tratava governar. E claro, hoje foi uma lição sobre como ele poderia e ainda estava cometendo erros. Mas nada que ele não pudesse consertar. Nada de que ele não pudesse se recuperar. Daenerys Targaryen e seus dragões teriam uma surpresa desagradável quando finalmente chegassem a Westeros. Ele os esmagaria em Dorne e lhes mostraria a futilidade de tentar tirar seu trono dele. E honestamente, ele mal podia esperar para lutar contra aqueles dragões. Tão grandes quanto o terror negro, e eram 3. Porra, isso soava incrível. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 89. A sua frota está quase pronta, minha querida. Depois disso, Westeros espera. Sim, mal posso esperar para fechar as minhas garras à volta da garganta do tirano demônio e acabar com ele de uma vez por todas. Missandei Nat permanece quieta e discreta, mesmo enquanto observa a sacerdotisa vermelha e a sua rainha a conversarem. As outras 2 mulheres estão numa varanda que dá para o enorme porto de Meereen, onde uma frota de navios verdadeiramente titânica pode ser vista a preencher a Baía dos Escravos em todas as direções. Ela fica atrás, é claro, fora de vista e fora da mente até ser chamada. A Aia perfeita, a serva perfeita. Esse é o ideal que ela tenta encarnar para sua rainha. Enquanto ela continuar a respirar, Missandei pretende seguir e servir Daenerys Targaryen da melhor forma possível. Se for para ser a sua escolha, então ela escolhe a Rainha Dragão, sempre. Ao mesmo tempo, Missandei não pode negar ter desenvolvido um nível significativo de aversão pelo conselheiro-chefe da sua rainha. A sacerdotisa vermelha conhecida como Melisandre tende a perturbar Missandei de muitas maneiras. A principal delas é a sua juventude não natural. Não há como negar que Melisandre é uma das mulheres mais deslumbrantes que Missandei alguma vez viu, mas ao mesmo tempo há algo totalmente antinatural nisso que a deixa nervosa sempre que está na presença da sacerdotisa vermelha. A beleza dela era, não natural, para dizer o mínimo. Você terá a chance em breve, Vossa Graça.
Axel Baratheon está seguro na sua força, acreditando-se intocável por causa dos seus poderes demoníacos. E para os homens e mulheres comuns de Westeros, ele é. Ele poderia atravessar um exército inteiro e sair do outro lado sem um único arranhão. Mas, novamente, agora você também pode. Um arrepio percorre a espinha de Missandei em lembrança. A sua senhora estava de facto mais poderosa do que nunca. E os seus inimigos aqui em Essos aprenderam isso em primeira mão nas últimas semanas. Passou-se pouco mais de um mês desde que conquistaram Meereen e Melisandre sacrificou todos os grandes mestres em nome de Daenerys. Um mês em que se concentraram apenas em reunir uma grande frota de navios para navegar para Westeros. Mas mesmo sabendo que estavam a tentar partir, houve aqueles em Essos que se recusaram a deixá-los ir depois de tudo que a Rainha Dragão tinha feito. Os remanescentes dispersos dos escravistas do campo em redor de Astapor, Yunkai e Meereen tentaram tudo para retomar as suas cidades e recuperar os seus bens móveis. Desde a contratação de mercenários até mesmo aliciar os Dothraki para fazer o seu trabalho sujo por eles. A última tentativa tinha trazido um calazar Dothraki sobre as suas cabeças e por um momento Missandei preocupou-se que a sua rainha pudesse hesitar perante o povo do seu falecido marido. Tendo ouvido muitas histórias sobre o sol e estrelas de Daenerys, ela questionou-se brevemente se a mãe dos dragões poderia paralisar perante a ameaça. No entanto, Missandei não precisava de se preocupar. Daenerys voou para a batalha nas costas do seu dragão maior, Drogon, e entre ele e os seus outros 2 dragões, eles tinham incinerado o calazar Dothraki em cinzas numa única tarde. Isso foi há mais de uma semana, e não houve mais um pio de nenhum dos seus inimigos desde então. Pelo contrário, a recolha de navios começou a correr ainda mais rápido, com o número de navios que conseguiram requisitar na última semana ascender a mais de metade da sua frota total. A coisa mais crucial a esta altura era inspecionar os navios cuidadosamente para se certificar de que não estavam apodrecidos ou sabotados de forma alguma. Desde que estivessem em condições de navegar, seriam aceites como parte da frota da rainha. Afinal, Daenerys não era exatamente exigente, ela só precisava dos navios para os levar ao seu destino final. E a carta do príncipe de Dorne? Devemos desembarcar em Lança Solar e lançar a minha invasão dos reinos do pôr do sol a partir daí? O sorriso de Missandei inclina-se um pouco com isso. Os reinos do pôr do sol era o nome para Westeros usado principalmente nas cidades livres. Era apenas uma das pequenas maneiras pelas quais a sua rainha revelava onde tinha sido realmente criada. Missandei achava-o bastante fofo, à sua maneira. Claro, a outra razão pela qual ela sorri Ever Sosligel é porque Melisandre parece incerta. Missandei sabe que não deveria ter tanta satisfação em tais coisas, especialmente quando tinha a ver com fatores-chave para a conquista das terras natais de Daenerys. Mas a sacerdotisa vermelha raramente tem dúvidas de si mesma e isso é uma visão gratificante. Eu não posso dizer com certeza, minha querida. Afinal, ele casou com uma das princesas de Dorne. Os olhos de Missandei estreitam-se, começando a franzir a testa agora com o quão fraca a voz de Melisandre soa. A sacerdotisa vermelha é geralmente muito mais confiante nas suas palavras, especialmente quando ela aparentemente consegue ver tudo o que está para vir naquelas chamas dela. Daenerys sente claramente algo semelhante à sua ira, porque ela zomba do tom de Melisandre. Os rumores dizem que foi um casamento forçado. E você mesma me disse repetidamente que Axel Baratheon é um demônio feito carne. É surpreendente que haja aqueles em Westeros que o reconheçam como o monstro que ele é? É surpreendente que aqueles agora ligados a ele por casamento sejam os que reconhecem a ameaça que ele representa e ajam em conformidade? Missandei não acena totalmente em concordância com as palavras de Daenerys, mas ela concorda com a sua rainha. Claro que concorda. Ela ouviu os mesmos rumores sobre o poder monstruoso de Axel e como ele o impunha para fazer o que quiser nos reinos do pôr do sol, incluindo reivindicar 2 noivas em vez de uma. Alguns até disseram que ele tinha mais mulheres do que apenas as suas 2 rainhas. Um harém inteiro de belezas que ele tomou porque gostava da aparência delas e não se importava com o que mais alguém pensasse. Ela consegue acreditar, para ser sincera, especialmente com o quanto Melisandre tinha falado dele para Daenerys na presença de Missandei, e as coisas que Daenerys, por sua vez, lhe disse quando estão sozinhas. Apenas as 2. É por isso que é tão estranho que, pela primeira vez, Melisandre não pareça saber o que dizer. Finalmente, ela lambe os lábios nervosamente. As chamas têm estado pouco claras ultimamente, eu temo. A oferta de desembarcar em Dorne incontestada e fazer o nosso próximo movimento a partir daí pode ser legítima, vossa graça. Mas também pode ser uma armadilha. As chamas estavam pouco claras? Missandei não consegue evitar que os seus olhos se arregalem um pouco. Ela esteve ao lado de Daenerys por meses, mas nunca tinha ouvido Melisandre dizer algo assim antes. Ela sempre parecia lidar com as suas visões de olhar para o fogo com facilidade e desenvoltura, juntamente com uma certa confiança suprema. A rainha e senhora de Missandei, da mesma forma, está completamente desapontada. Os seus olhos laranja brilhantes estreitam-se enquanto ela se afasta da varanda para olhar para Melisandre diretamente. As chamas estão pouco claras. Como podem estar pouco claras? Eu sou a campeã do Senhor da Luz. Você é a sua sacerdotisa escolhida, destinada a guiar-me pelo caminho correto. As chamas nunca estiveram pouco claras antes. Melisandre faz uma careta e abana a cabeça. Ah, interferência, eu temo. Outros procuram impedir-nos, parar os nossos esforços. Outros? Missandei pisca. Quem? Mas Daenerys não aceita isso de qualquer maneira. Eu não quero desculpas. Você mesmo o disse, Westeros espera. Precisamos de saber para onde vamos, Melisandre. Pergunte ao Senhor da Luz novamente. E não ouse parar até obter uma resposta adequada. Melisandre hesita e pela primeira vez, apenas por uma fração de segundo, ela parece, quase cansada. Mas então o momento passa e ela endireita-se, aquele mesmo sorriso enigmático que ela sempre tem a espalhar-se pelas suas feições tão perfeitas mais uma vez.
Você está certa. Claro que está. Eu vou comungar com o nosso Senhor agora, minha querida. Eu prometo que terei uma mensagem clara para si antes de zarpamos para Westeros. Inclinando a cabeça numa vênia que Missandei em particular, não acha que seja suficientemente profunda, a sacerdotisa vermelha despede-se, a passar por ela sem sequer olhar na sua direção. Missandei não se importa, no entanto, ela prefere evitar ser notada pela outra mulher o máximo possível. Ainda assim, foi surpreendente ouvir Daenerys falar com a sua conselheira mais próxima daquela maneira. Pelo que Missandei tinha visto e ouvido, a sua senhora tinha estado a apoiar-se na sacerdotisa vermelha por muito, muito tempo. Era óbvio que essa era a maneira como Melisandre gostava também, preferindo ter Daenerys a depender de cada palavra sua. E no entanto, as coisas mudaram um pouco desde os sacrifícios há algumas semanas. Uma coisa é sacrificar os adultos. Mas embora Daenerys tenha acabado por permitir que Melisandre a convencesse de que eles precisavam de sacrificar as crianças dos escravistas de Meereen também, era óbvio que ela não estava feliz com a decisão mesmo agora. Claro, isso era mais óbvio para Missandei do que para a maioria, ela imaginava. Principalmente porque Aia tinha passado muitas noites a segurar a sua rainha nos seus braços enquanto Daenerys se encolhia e gemia a caminho dos pesadelos resultantes do que tinha sido forçada a fazer pelo seu poder, embora nem tudo fosse mal. Por mais que o seu poder fosse tão grande quanto terrível, a Rainha Dragão tinha descoberto outro uso para ele além de apenas matar e sacrificar os seus inimigos. Um uso que era só dela que Melisandre aparentemente não sabia. Acontece que a Senhora de Missandei podia usar a sua magia de sangue para curar, alimentando a recuperação de outros com o poder que ela obtinha da conexão com os seus maravilhosos dragões. Claro, isso a drenava e aos dragões para o fazer, e Melisandre acabou por tentar fazê-la parar. Mas Daenerys recusou-se a ceder. A drenagem era apenas temporária, afinal, e ela tinha sido capaz de curar tantos ex-escravos, chegando até a restaurar membros e apêndices inteiros perdidos. Que descoberta tinha sido essa? Minha rainha, por favor. Eles estavam a passar pelas ruas de Meereen quando um homem, claramente um ex-escravo, veio a correr com uma pequena forma nos seus braços, uma menina, com olhos arregalados e uma mão em falta claramente cortada no antebraço. Melisandre tinha gesticulado aos Imaculados para o bloquearem, mas Daenerys tinha-os parado. Parem. Bom senhor, o que é? Quem é esta? Minha filha, vossa graça. Os grandes mestres, eles tiraram a mão dela por pegar num pedaço extra de pão. Por favor, eles dizem que você tem poder. Pode ajudá-la? Pode curá-la? Missandei tinha observado o rosto de Daenerys a passar por tantas emoções em conflito com isso. Foram meros dias antes que a rainha tivesse sido forçada a sacrificar as antigas famílias governantes de Meereen por poder, até o mais novo deles. Mas esse poder era de natureza destrutiva, tanto quanto Missandei sabia. Melisandre tinha avançado a inclinar-se para sussurrar ao ouvido de Daenerys, mas antes que pudesse dar o seu conselho, Daenerys tinha se afastado dela e em direção ao homem. Eu vou tentar. O alarme tinha brilhado no rosto da sacerdotisa vermelha com isso, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Daenerys já estava a colocar as suas mãos na menina, as garras dracônicas a formarem-se sobre os seus dedos enquanto ela invocava o seu poder. Mais tarde, quando estavam apenas as duas, Daenerys diria a Missandei que não tinha ideia do que estava a fazer. Ela estava apenas a agir por instinto na altura. Mas isso ainda era mais do que suficiente. A menina tinha soluçado e depois levantado o coto de um pulso, apenas para revelar que estava a crescer de novo bem diante dos olhos de todos eles. Todos, Melisandre incluída, tinham observado em choque enquanto o braço, a mão e os dedos voltavam a crescer pouco a pouco até que parecesse que nada tinha acontecido. A expressão de incredulidade no rosto da sacerdotisa vermelha tinha aquecido Missandei por bastante tempo depois disso. Depois que o homem partiu com a sua filha, embora não sem antes agradecer efusivamente a Daenerys e chorar no seu alívio, Melisandre teve a ousadia de tentar repreender a rainha. Isso foi mal feito, vossa graça. Agora todos exigirão a sua cura. Mas Daenerys, ao olhar para suas mãos, apenas sorriu amplamente. Então eles telam. E foi isso. Daenerys tinha de facto curado praticamente qualquer pessoa que pedisse, nestas últimas semanas. Qualquer um que conseguisse alcançá-la, de qualquer maneira. E embora isso a deixasse ocupada e até exausta às vezes, Missandei conseguia perceber que isso também a realizava e a satisfazia de uma forma muito real. No final, apesar dos melhores esforços de Melisandre, ela não tinha conseguido matar o coração de Daenerys. Ela não tinha conseguido transformar a rainha na sua arma sem alma, impensada e insensível ainda. E talvez ela não consiga se Missandei tiver algo a dizer sobre isso. Inspirando profundamente, Missandei aproxima-se calmamente da sua senhora, ficando ao lado dela enquanto Daenerys se vira para olhar para o porto. As suas mãos agarram o parapeito até que os seus nós dos dedos ficam brancos de tanta força e então Missandei estende a mão e coloca uma mão sobre uma, gentilmente soltando-a e depois entrelaçando seus dedos com os da sua rainha. Daenerys solta um suspiro tremendo enquanto aperta a mão de Missandei gentilmente, a encontrar conforto em segurá-la e no contato pele a pele. Elas ficam assim por um tempo em silêncio sem palavras, a observar todos os trabalhadores lá embaixo a fazer o seu melhor para preparar a frota da rainha para a viagem que se avizinha, até que finalmente Missandei não consegue mais segurar a língua. Vossa graça, eu não gostaria de ser imprudente. Arrancada de quaisquer pensamentos internos que estivesse a ter, Daenerys olha para Missandei antes de sorrir suavemente. Você nunca poderia ser imprudente, Missandei. Virando-se para ela corretamente, a rainha dragão estende a outra mão, segurando a mão livre de Missandei e sorri ainda mais. Diga o que pensa comigo. Eu não gostaria que fosse de outra forma, você sabe disso.
Você não é a minha escrava, você é a minha ia e amiga mais querida e eu não quero nada além de honestidade de si. Missandei acredita nela, mas ao mesmo tempo, o que ela tem a dizer pode ainda ser um passo demasiado longe. E no entanto, a esta altura parece que precisa de ser dito. Ela não consegue ficar mais calada. Eu temo que a sacerdotisa vermelha não tenha suas melhores intenções no coração, minha rainha. Daenerys congela, os olhos violetas a piscarem em direção à porta por onde Melisandre tinha acabado de sair. O seu sorriso desaparece, substituído por uma carranca. Melisandre? Ela tem sido a minha luz guia desde a morte do meu irmão. Não, desde o casamento em Pentos, para ser sincera. Eu sei que ela pode ser difícil às vezes, mas ela é confiável, Missandei. Fiável. Missandei hesita, mas ela chegou até aqui. Não vale a pena recuar agora. Apenas no que diz respeito à vontade do Senhor da Luz, vossa graça. Isso faz Daenerys ficar em silêncio. Missandei lambe os lábios, umedecendo-os com a língua por um momento antes de continuar. Eu temo que ela não a veja como você realmente é. Ela não a vê como a sua rainha, ou Daenerys Targaryen, ou mesmo como uma mulher com os seus próprios pensamentos e sentimentos. Ela vê em si a sua arma, a sua ferramenta, a sua escolhida. Daenerys faz uma careta, a morder o lábio inferior e a olhar para o lado. Só isso é suficiente para dizer a Missandei que ela própria teve pensamentos semelhantes de vez em quando. Eu sou a Azor Ahai renascida, Missandei. Eu sou a campeã escolhida do Senhor da Luz. Então, ela não está exatamente errada. Missandei fecha a cara, incapaz de se controlar. Mas ela está. Você é muito mais do que essas coisas, minha rainha. Você é a única que trouxe dragões de volta ao mundo. A mãe dos dragões. Você é a única que quebrou as minhas correntes e as correntes de tantos outros. A quebradora de correntes. Você é uma mulher que perdeu muito, mas nunca deixou que isso a quebrasse ou a derrotasse. Azor Ahai é apenas uma parte de quem você é, da rainha maravilhosa que eu escolhi seguir. Parecendo surpreendida pelo desabafo de Missandei, Daenerys, no entanto, sorri e levanta uma mão para acariciar uma das suas bochechas. Escusado será dizer que Missandei aninha-se alegremente na palma da sua senhora sem reservas ou restrições. Ao mesmo tempo, porém, ela não terminou, os seus olhos a ficarem sérios novamente depois de um momento. Eu temo que ela a use e a descarte com o tempo, vossa graça. Eu temo que ela realmente planeia para si a longo prazo. Ela a pressiona a fazer coisas que você não quer fazer, sempre a instigá-la a recolher mais poder, mesmo à custa da sua felicidade, da sua própria alma. E enquanto isso, ela esconde a sua verdadeira natureza de nós. Isso faz Daenerys parar. Os seus lábios cerram-se, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente. A sua verdadeira natureza, Missandei? Bufando, Missandei faz beicinho, sabendo muito bem que a sua rainha sabe exatamente do que ela está a falar. A beleza da sacerdotisa vermelha é antinatural, vossa graça. Ela é como uma pintura feita carne até. Eu não sei a sua verdadeira forma, e isso me preocupa. A magia é uma lâmina sem cabo, mas ela empunha com tanta facilidade. O que ela faria se você quisesse mais para si mesma do que o que ela quer para si? Daenerys estremece, parecendo completamente apanhada desprevenida por essa última pergunta, como se nunca tivesse sequer pensado nisso antes. Mas, ela disse demais. Corando, Missandei põe de lado os pensamentos nascentes de tentar convencer a sua rainha a fugir com ela, a deixar tudo isso para trás, a aventurar-se para outro lugar inteiramente em vez de Westeros. As Ilhas do Verão seriam agradáveis nesta altura do ano, por exemplo, mas não. Ela sabe que Daenerys nunca aceitaria, não como ela está agora. E Missandei é uma covarde. Ela não quer perder o que elas já têm no final. Em vez disso, ela estende a mão e coloca uma mão na bochecha de Daenerys por sua vez, antes de se inclinar e a beijar. A rainha dragão responde rapidamente e ansiosamente, a devorar positivamente os lábios de Missandei. Não demora muito até que elas se retirem da varanda e voltem para o quarto para usar a cama que está lá. Parte de Missandei se odeia pela sua covardia, por não pressionar mais para fazer a sua senhora ver que está a ser usada por Melisandre. Mas no final do dia, o lugar dela é servir. Então é isso que ela faz. Capítulo 90. A jornada para Porto Real não é o que Jon chamaria de muito divertida. Ele nunca esteve em um navio em alto mar antes, e levou metade da viagem apenas para se acostumar com o balanço. Parte dele desejava poder ter viajado pela Estrada do Rei, mas ele sabe muito bem quanto tempo isso teria levado. Viajar de navio, contanto que fosse uma embarcação sólida e confiável, era muito mais rápido, e as ameaças ao norte da muralha não eram o tipo de coisa que Jon podia se dar ao luxo de pegar a rota lenta. Se ele fosse o único a convencer o rei de que a ameaça dos outros era real e que os selvagens precisavam ser autorizados a vir para o sul antes que o exército de Viggs os consumisse, então ele precisava se mover o mais rápido humanamente possível. De qualquer forma, Jon fica feliz em finalmente pisar fora do barco e em um dos cais do porto de Porto Real. A cidade em si é imensa, maior do que qualquer outro assentamento que ele já viu antes, sem contar a muralha. E para ser justo, a muralha era mais uma fortificação do que um assentamento. A lamentável visão do Castelo Negro por si só certamente não podia competir com a cidade à sua frente agora. Só que antes que ele possa avançar mais do que alguns metros pelo cais, há uma briga no navio logo atrás dele. Onde você pensa que vai, pirralha? Me solta. Jon já estava se virando por curiosidade, mas ele se vira muito mais rápido quando a voz familiar de sua irmã mais nova chega aos seus ouvidos. Arya? Como diabos ele estava ouvindo Arya chamando seu nome aqui em Porto Real?
O que ele vê quando olha de volta para o navio também não faz muito sentido. É o capitão do navio que o trouxe contendo um dos marinheiros, impedindo-o de fugir do navio. Leva um momento para os olhos de John e do marinheiro se encontrarem, momento em que ele finalmente reconhece Arya no rosto do marinheiro desgrenhado e coberto de sujeira. Antes que ele possa sequer processar totalmente este acontecimento, as pernas de John já estão se movendo por conta própria, sua espada saindo da bainha e apontada infalivelmente para o capitão em meros momentos. Aquela é Lady Arya Stark, filha do Lorde de Winterfell. Solte-a imediatamente. Os olhos do capitão se arregalam e ele solta a Arya como se ela estivesse em chamas. Enquanto ela corre para o lado de John, os pedidos de desculpas começam imediatamente e através do balbuciar do capitão, John consegue entender o que deve ter acontecido. De alguma forma, Arya havia se esgueirado para fora de Winterfell, seguido ele até Porto Branco e se escondido no navio que o levava para Porto Real. Para ouvir o capitão contar, ela foi pega uma semana após o início da viagem, mas era irreconhecível como algo mais do que uma clandestina. Então o capitão a colocou para trabalhar para ganhar sua passagem, sem sequer perceber que ela era uma jovem, muito menos uma nobre, muito menos a filha mais nova do Guardião do Norte. Ao final da bagunça de uma história, John suspira e embainha sua espada, esfregando a ponta do nariz com os dedos. Desculpas pelo problema, bom senhor, e por sacar minha lâmina contra o senhor. Pelo que parece, o senhor não fez nada de errado. Tenha um bom dia. Com isso, John se afasta do navio, Arya pressionada de perto ao seu lado. Quando ele olha para ela olha para ele com os maiores olhos que ele já viu, praticamente implorando para que ele não a mande de volta. No final, John apenas suspira e balança a cabeça. Sansa decidirá seu destino. Arya tanto se anima quanto estremece com isso, antes que eles se virem e comecem a sair do cais. Claro, eles mal avançam 5 metros antes que Arya comece a comentar. Ugg cheira tão mal quanto todos disseram que cheiraria. Ei, você deveria ter sentido o cheiro há alguns meses antes que o duende colocasse seus dedinhos sujos nos esgotos da cidade. Era muito pior naquela época. O fedor é francamente tolerável hoje em comparação. Como essa não é a voz de John, tanto ele quanto Arya se viram, apenas para encarar surpresos o cavaleiro de capa branca parado a poucos metros de distância. O guarda real conseguiu se aproximar sorrateiramente deles de alguma forma, apesar de ser um palmo mais alto do que John e estar em armadura completa. Há muito barulho ao redor deles que poderia talvez explicar o fato de ele ter conseguido esconder o som de sua aproximação, mas que droga, John ainda deveria ter ficado mais atento. A presença de Arya o havia distraído, no entanto, deixando-o não tão atento quanto deveria ter estado. Você é o corvo Jon Snow? O rosto do homem, meio coberto por cicatrizes de queimadura, se contorce em algo parecido com um sorriso sardônico com sua própria pequena rima, mesmo enquanto John engole em seco. Sim, sou eu. E você deve ser o cão. Era difícil não conhecer este homem à primeira vista. Todos sabiam sobre Sandor Clegane e suas cicatrizes de queimadura, assim como todos sabiam que ele havia sido nomeado cavaleiro e depois recrutado para se juntar à guarda real há um tempo atrás também. John pensa que uma das cartas de Sansa até o mencionou como um dos parceiros de treino favoritos do rei. Sou eu, sim. Não sabia que você estava trazendo a irmã da rainha com você. Parece que você também não sabia, Vamos lá. Piscando, John olha para a Arya que cora e está olhando para os pés. Mas então ele percebe que está sendo um tanto tolo apenas parado ali encarando, especialmente vendo que o guarda real já se virou e começou a se afastar. Enquanto ele e Arya se apressam para alcançá-lo, John pigarreia. Estou aqui para falar com o rei. Sim, nós sabemos. Eles sabiam? Seu pai deve ter enviado um corvo antes. Mas John esperava falar com Sansa primeiro para tê-la do seu lado. Nesse aspecto, Arya pode realmente se mostrar uma bênção, ele percebe. Eu esperava me encontrar com a rainha Sansa primeiro, no entanto, antes de qualquer tipo de aparição na corte, especialmente com a presença inesperada de nossa irmã. Sim, onde você pensa que estou te levando? Espere, o quê? Como se sentisse a surpresa de John, o cão olha por cima do ombro para ele e bufa desdenhosamente. Tenho vindo ao porto todos os dias por uma semana esperando sua pobre bunda aparecer, Snow. Agora pare de arrastar os pés e se mova. A menos que você queira manter a rainha esperando por você ao mesmo tempo. John empalidece e quando Sor Sandor redobra seu passo, o bastardo do norte é rápido em acompanhá-lo. O outro homem pode ter passos mais longos, mas John tem a juventude e o vigor do seu lado, para não mencionar, um verdadeiro senso de urgência. Ele está um pouco surpreso por eles aparentemente já saberem que ele estava vindo, mas no final não parece ser uma coisa ruim. Arya, enquanto isso, luta um pouco, embora não tanto quanto se esperaria. Ela acompanha o ritmo como se sua vida dependesse disso, determinação e resolução gravadas em seu rosto. Isso significa que não há tempo para conversar, no entanto, nem para John repreender, nem para Arya implorar para que ele ajude. Em pouco tempo eles chegam ao pátio da frente da Fortaleza Vermelha e fiel à palavra do cão. John. Os olhos de John se arregalam ao ser recebido por um amplo sorriso e uma barriga ainda mais ampla. Mesmo enquanto ele sente Arya esconder sua figura esguia atrás dele instantaneamente. Sua meia-irmã praticamente avança, os braços abertos para um abraço. John, no entanto, é atingido por seu estado de gravidez, seus olhos fixos em sua barriga. Sansa, quero dizer, minha rainha, eu. Mas Sansa o alcança e lhe dá um tapa no braço forte. Nada disso agora, John.
Sansa para você, especialmente quando não estamos em público. Jon sabiamente segura a língua com isso, mas ele ainda olha ao redor do pátio de forma significativa, como se dissesse, mas não estamos em público? Claro, antes que a rainha possa responder, Arya finalmente aparece por trás de Jon, deixando Sansa colocar os olhos nela pela primeira vez. Sansa, você está grávida. Os olhos saltando para fora de seu crânio, o olhar estupefato no rosto de Sansa é honestamente quase digno do ataque cardíaco que Jon quase sofreu no cais. Arya, o que você está fazendo aqui? E por que você está tão suja? Corando, Arya chuta o chão. Eu fugi. Por favor, não me mande de volta. Jon e Sansa trocam um olhar com isso, com Jon apenas dando de ombros em resposta à pergunta nos olhos de Sansa. No que lhe dizia a respeito, essa bagunça estava firmemente em suas mãos agora. Ele era apenas um irmão da patrulha da noite. Ela era uma rainha dos 7 reinos. Após um longo momento, Sansa suspira. Sor Sandor, Vossa Graça? Por favor, leve minha irmã para Lady Brienne. O rosto de Arya cai com isso, sem dúvida conjurando imagens de banhos, vestidos e círculos de bordado. Jon, no entanto, pensa que há algo familiar no nome Brienne. Ela não era. O quê? Sansa Mas Sansa anula. A esta hora do dia, Lady Brienne deve estar praticando no pátio de treinamento, correto? O cão acena. Sim. Bom, diga a ela que quero que as habilidades de espada da minha irmã sejam avaliadas, por favor. Arya parece que seu dia do nome chegou mais cedo, os olhos iluminados de excitação e o sorriso tão largo quanto Jon jamais o viu. Ela mal olha para os dois enquanto Sor Sandor a leva embora. Sansa, uma Sansa muito grávida, apenas bufa e revira os olhos com bom humor enquanto observam sua irmã desaparecer. Vamos. Falaremos lá dentro. Certo, bom. Isso foi, bom. Arya estava resolvida e agora Jon podia se concentrar no motivo pelo qual ele tinha vindo a Porto Real em primeiro lugar. Nada muito grande, apenas o destino do maldito reino. Sim, devemos. Eu tenho notícias terríveis de além da muralha, Sansa. Nós sabemos, Jon. Mas Jon balança a cabeça desta vez. Eles podem saber que ele estava vindo, mas ele duvidava que soubessem de tudo. E ele não estava falando apenas sobre Arya se escondendo também. De fato, você não sabe a metade, Sansa. Sansa lhe lança um olhar com isso antes de levá-lo para dentro. Neste ponto, o fedor de Porto Real desapareceu completamente aqui no topo da colina onde a Fortaleza Vermelha está situada. Mas Jon mal percebe suas entranhas atadas em nós neste momento. Ele só espera não estragar isso de alguma forma. Vossa Graça, obrigado por se encontrar comigo. Axel sorri, já gostando da aparência de Jon logo de cara. Mas para ser justo, Sansa não tinha tido nada além de coisas boas a dizer sobre seu honrado meio-irmão. E a própria história de Axel como bastardo tornava ainda mais predisposto ao jovem que era o homônimo do falecido Jon Arryn. Claro, Sansa disse que era importante. Mas primeiro, diga-me, os clãs da Montanha do Vale já se estabeleceram na nova dádiva? Sansa senta-se no fundo desta reunião, uma demonstração de apoio silencioso para Axel tanto quanto para Jon. Sua rainha do norte não tinha contado a ele tudo que Jon tinha contado a ela, mas ela certamente tinha ficado um pouco abalada com o que quer que o patrulheiro da noite tivesse a dizer. Claro, ela ficou ainda mais abalada com a chegada inesperada de sua irmã mais nova ao lado de Jon. Aparentemente, Arya Stark fugiu de casa e se escondeu em um navio. Pode acabar sendo complicado quando eles enviarem uma carta para Winterfell informando onde ela estava. Mas Axel apoiaria o que Sansa decidisse fazer sobre essa situação no final. Ainda assim, o rei se repreenderia se não perguntasse pelos guerreiros da montanha que ele havia enviado para o norte após a guerra de Euron. Jon pisca antes de acenar hesitantemente. Sim, Vossa Graça. Ou pelo menos, acho que eles definitivamente já deveriam ter se estabelecido. Meu tio Benjen Stark, primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite, foi encarregado de levar os clãs da montanha para o norte para a nova dádiva por Lord Stark, enquanto eu fui encarregado de vir para o sul para falar com o senhor. Tenho total confiança de que o primeiro patrulheiro terá cumprido seu dever para sua satisfação até agora. Bom, isso era bom. Com isso fora do caminho, Axel se inclina para frente, juntando os dedos e apoiando os cotovelos nos joelhos. Tudo bem, então. Agora me diga o que você sabe sobre este rei para lá da muralha e seu exército selvagem. Que tipo de ameaça eles realmente representam e com que tipo de cronograma estamos operando aqui? Axel pergunta porque, bem, neste momento Daenerys e seus dragões estão a menos de uma semana de Westeros. O plano de Tiene para atrair a última Targaryen para Dorne funcionou lindamente, com ela respondendo favoravelmente às aberturas da Casa Martell. Apenas alguns dias a partir de agora, ele estaria voando para Dorne para ajudar a dar os retoques finais nos preparativos para a chegada dela e de sua frota. Se os selvagens atacassem na próxima semana ou duas, isso seria bastante irritante. Mas dado que suas mestras dos sussurros não achavam que o problema era tão terrível ou urgente e que permitir que Jon viesse até aqui estava bom, Axel tinha grandes esperanças de que esse não seria o caso. Jon hesita diante de sua pergunta, e então balança a cabeça. Nós temos tempo antes que os selvagens tentem atacar a muralha, Vossa Graça. Eles estão se aproximando da muralha a cada dia, mas a verdade é que eles não querem atacá-la. Eles estão apenas tentando sobreviver. Espere, o quê? Axel franze a testa honestamente confuso agora. Explique. Sansa parece já ter ouvido isso preocupada como está. Mas é claro que ela queria que Axel ouvisse da boca de Jon. E então ele o faz. Ele escuta enquanto Jon fala sobre os mortos se levantando de seus túmulos e caçando os vivos. Ele escuta enquanto o bastardo do norte fala de uma patrulha que deu errado, onde ele e seu tio teriam morrido para Viggs se não fosse pela intervenção de selvagens. Jon continua explicando como os selvagens falaram sobre ver outros, sobre colocar os olhos nos caminhantes brancos da batalha pela aurora de 8.000 anos atrás.
Supostamente, os demônios de gelo vieram novamente para testar a força dos humanos e eles não se importariam com o sangue que corria em suas veias ou de que lado da muralha eles estavam. Para seu crédito, Jon Snow é honesto sobre não ter visto nenhum caminhante branco ele mesmo. Apenas os Vigds, dezenas, se não centenas deles, todos com olhos azuis brilhantes e uma fome pelo vivo que não seria vencida. Mas ele também parece acreditar totalmente que os selvagens estão dizendo a verdade. Que os outros vêm para o sul mais uma vez para ameaçar tudo que lhes é caro. Axel não descarta imediatamente o que Jon está lhe dizendo ou algo assim. Como ele pode, quando ele próprio caminha pelas terras, o exemplo proeminente de magia e poder místico retornando a Westeros depois de tanto tempo? Entre o Kraken de Euron e os dragões de Daenerys, o que eram zumbis criados e controlados por demônios de gelo? No final, era tudo a mesma bobagem, na verdade. Recostando-se em sua cadeira, Axel franze a testa, pensando por um longo momento depois que Jon termina de contar sua história. O patrulheiro da noite o observa em silêncio, claramente não querendo falar enquanto Axel está ponderando suas palavras. Finalmente, Axel resmunga. Então os selvagens estão se reunindo para exigir passagem pela muralha, é isso? Eles não querem invadir o norte. Eles só querem salvar suas miseráveis vidas congeladas. Jon acena imediatamente seus olhos escuros de determinação. Sim, vossa graça. Axel bufa em resposta, sorrindo levemente. Você estaria disposto a apostar sua vida nisso, Jon Snow? Para seu crédito, Jon não hesita. Ele acena bruscamente mais uma vez, seu maxilar travando. Eu estaria. Eu acredito totalmente que a maioria deles não quer problemas. Eles só querem viver, vossa graça. Mesmo chamado o rei para lá da muralha, ele é um ex-irmão da patrulha da noite. Ele pode ter desertado, mas ele não é um selvagem, eu acho. Inclinando a cabeça para o lado, Axel murmura. E as vidas de cada homem, mulher e criança no norte? Você estaria disposto a apostar as vidas deles também? Isso finalmente faz Jon hesitar. Ele abre a boca e então para, hesitando em responder desta vez. Axel acena lentamente, satisfeito com a resposta. Isso significava que o outro homem não era um tolo completo, pelo menos. Depois de deixar o silêncio pairar entre eles por mais um momento, Axel continua. Mesmo que seja verdade, mesmo que os outros tenham voltado e estejam levantando um exército de mortos enquanto falamos, isso não torna o exército selvagem vivo que se dirige para a muralha menos perigoso para o norte, torna? Certamente não tornava Daenerys e seus dragões menos perigosos. Axel não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, infelizmente. Ele não podia lutar várias batalhas ao mesmo tempo. Felizmente a situação lá na muralha não parecia tão sensível quanto a com Daenerys. Ele poderia fazer isso funcionar, mesmo que pudesse acabar sendo um pouco apertado em termos de tempo. Não, vossa graça. Axel resmunga, satisfeito com essa resposta. Até agora ele gostava muito de Jon Snow, mas para realmente avaliar o homem, Axel se levanta abruptamente, pegando o patrulheiro da noite desprevenido. Levante-se, vamos. Enquanto Jon se levanta, ele lança a Sansa um olhar confuso. A rainha do norte de Axel apenas sorri e balança a cabeça em diversão, já sabendo o que está acontecendo ali. Axel, enquanto isso, apenas sorri. O pátio mais próximo. Você e eu vamos ter um treino, Jon Snow. Isso faz o outro homem estremecer. Um treino, vossa graça? Sim, um treino. Eu esperava que você soubesse manejar uma espada, já que tem uma na sua cintura. Eu sei sim. Então vamos. Eu quero avaliar você e que melhor maneira do que uma luta adequada? Jon não diz mais uma palavra, apenas seguindo Axel enquanto Sansa o segue. Um sorriso se espalha pelo rosto de Axel enquanto eles caminham. Ele estava ansioso por um bom treino, e embora Jon não pudesse realmente lhe dar qualquer tipo de desafio real, isso não significava que o outro homem não seria capaz de impressioná-lo de qualquer maneira. Axel estava animado para ver o que o irmão de Sansa poderia fazer. Capítulo 91. Sansa não está preocupada com Jon enquanto segue, junto com seu marido, para o pátio mais próximo. Acontece que ele está vazio também, em vez do pátio onde ela havia pedido a Sor Sandor para levar a Arya para ver Lady Brienne. O guarda real havia terminado aquela tarefa a esta altura e retornado para o lado de Sansa também, deixando apenas os três, junto com Clegane observando por perto. E a chegada de Arya não foi um choque. Sansa já sabia como seus pais reagiriam quando descobrissem onde sua irmã estava. Eles exigiriam que Arya fosse devolvida a Winterfell imediatamente. Ou pelo menos, a mãe de Sansa o faria. O pai deles, ele poderia ser convencido a deixar Arya ficar por um tempinho se a carta fosse redigida corretamente. Apoiada em uma coluna com a mão em sua barriga grávida, Sansa sorri enquanto observa Axel pegar duas espadas cegas do suporte e jogar uma pelo ar para Jon. Para seu crédito, embora ele seja pego um pouco de surpresa pelo arremesso, Jon consegue pegar a espada, algo que Sansa pode dizer que lhe rende um pouco mais da aprovação de Axel. Muito bem, então vamos ver do que você é capaz, Jon Snow. Venha para cima de mim com tudo que você tem. Não retenha nada agora, ouviu? Apesar das ordens de seu rei, Jon hesita enquanto tira seu manto e seu cinto de espada. Movendo-se um pouco de uma forma que Sansa sabe ser para ajudá-lo a se alongar, o irmão da patrulha da noite, no entanto, franze a testa ligeiramente enquanto se vira para encarar Axel. Eu ouvi muito sobre o senhor, sua graça. Se mesmo metade do que me disseram for verdade, então eu não tenho chance nesta luta. Sansa se encolhe um pouco com isso. Por um lado, pelo menos Jon está sendo honesto. Axel gosta quando as pessoas são diretas com ele. Por outro lado, ela consegue adivinhar a resposta de Axel mesmo antes que ela venha. E, diga-me, aqueles 100 vagantes que atacaram você e seu tio, vocês tiveram uma chance contra eles antes que os selvagens salvassem suas vidas? Jon pisca antes de balançar a cabeça lentamente. Eu não?
Não tivemos. Eles nos pegaram se não fosse por Ygritte e seus camaradas. Sansa se anima com isso. Ygritte, hein? Então Jon tinha conhecido uma mulher selvagem. E ela pensa que houve algo em sua voz. Algo que ele está fazendo o possível para esconder. Ela se pergunta se Axel ouve isso também. Se ele ouve, seu marido não mostra sinais disso. Mas você ainda lutou, não lutou? Antes dos selvagens, antes que esta Ygritte tirasse suas bundas do fogo, você lutou. Você não apenas deitou e morreu, eu esperaria. Sim, nós lutamos. Axel exibe um sorriso feroz, seus olhos brilhando com excitação enquanto ele levanta sua espada e a aponta para Jon. Então lute comigo, Jon Snow. Mostre-me um homem que luta contra 100 vagantes mesmo sabendo que é impossível vencer. Mostre-me um homem que se recusa a deitar e morrer, não importa as chances. Isso Sansa pode dizer, atinge seu irmão em cheio, assim como Axel pretendia. Os olhos escuros de Jon ficam duros e sua mandíbula se estabelece em determinação. Em um momento ele ainda está parado no lugar. No próximo ele está avançando, atacando com um grito enquanto balança sua espada. Ele é rápido para um homem normal, mas Sansa assistiu Axel lutar a esta altura, e ela até ouviu não reter nada de vez em quando a seu pedido. Comparado com as velocidades que Axel pode se mover, Jon é. Bem, na verdade não é justo comparar os dois, é? Axel bloqueia o primeiro golpe de Jon, é claro, e então ele bloqueia o próximo, e o que vem depois disso. Ele permanece completamente na defensiva, mas é revelador que ele não se incomode em desviar. Em vez disso, o rei de Westeros mantém sua posição, deixando Jon atacá-lo, mas não dando espaço, seus pés ancorados no lugar. Sansa pode dizer que isso pega Jon desprevenido. Mas então, qualquer homem mortal ficaria chocado com um oponente que não cede, que nem reage aos seus golpes de espada. Apenas pela velocidade dos golpes de Jon, Sansa pode dizer que há muita força nos braços de seu meio-irmão. Ele certamente não é um fraco e ele maneja a espada cega bem, por tudo que ela sabe. É claro, por mais que Sansa goste de ver homens se engajarem em duelo de espadas, ela também está bem ciente de que não é uma especialista no assunto. Como tal, enquanto Jon continua a atacar seu marido e Axel continua a fazer o papel de fortaleza implacável e imóvel, Sansa vira a cabeça para Sor Sandor parado por perto. Você tem um olho melhor para esse tipo de coisa do que eu, Sor Sandor. Como Jon se compara? O guarda real cicatrizado olha para ela por um momento antes de voltar a olhar para a luta. Sansa espera pacientemente por sua resposta, sabendo que ele não está ignorando tanto quanto está considerando sua resposta. Mesmo que ele nunca dissesse isso a si mesmo, Sandor Clegane era provavelmente um dos guerreiros mais fortes da guarda real a esta altura. Ele era definitivamente um dos melhores cavaleiros em toda a extensão dos 7 reinos. Para ouvir as pessoas falarem, Sandor Clegane tinha sido um lutador capaz mesmo antes de chamar a atenção de seu marido. Mas uma vez que Axel colocou as mãos nele, o cão de caça se tornou o parceiro de treino mais frequente do rei. Axel mencionou isso algumas vezes a Sansa, como ele havia se transformado em uma pedra de amolar para o aço de Sandor, aprimorando o outro homem em um espadachim incomparável. É claro, Sandor só via o pico impossível diante dele e perdia completamente o fato de que ele havia deixado praticamente todos os outros, exceto talvez Sor Aerys e Lady Brienne para trás no processo. Tudo que Sandor Clegane sabia era que ele nunca superaria seu rei. Isso o mantinha humilde de uma forma que muitos outros cavaleiros não eram. Ele não é ruim, Sua Alteza. Muito capaz para a idade dele. Sansa levanta uma sobrancelha, mesmo enquanto o canto de sua boca se curva em diversão também. Isso era um elogio e tanto vindo de Sor Sandor, mas havia claramente um mas em algum lugar. E no entanto, bufando, o guarda real balança a cabeça. Ele tem um temperamento. Isso surpreende Sansa e ela olha para Axel e Jon novamente, sua testa franzindo-se incredulamente. Um temperamento? Jon? Ela não conseguia se lembrar de uma única vez em que ele tivesse ficado furioso durante toda a infância deles. Ele sempre foi perfeitamente composto, mesmo quando a mãe de Sansa tornou a vida extraordinariamente difícil para ele, tudo por causa de coisas fora de seu controle. Claro, talvez ele pudesse ficar mal-humorado de vez em quando, mas um temperamento? Ela simplesmente não conseguia ver isso. Embora, agora que ela está olhando para eles um pouco mais de perto, ela pode dizer que Jon está ficando irritado. Axel continua a jogar seu jogo de defesa implacável. Seus pés não se moveram uma única vez desde que o duelo começou. Na verdade, Sansa nem tem certeza se ele moveu seu corpo fora de seus braços. Sem mencionar, a esta altura Axel começou a brandir sua espada com apenas uma mão e, no entanto, continua a conseguir bloquear e desviar cada golpe que Jon desfere. Mesmo quando o irmão da Patrulha da Noite fica atrás de Axel e ataca suas costas, o rei se recusa a se virar com ele e, em vez disso, consegue alguns bloqueios verdadeiramente impossíveis atrás de si com aquele braço. Isso deixa Jon bufando e ofegando de exaustão, mas não apenas exaustão. Seu rosto está enrugado em concentração, mas não apenas concentração. Os olhos de Sansa se arregalam ligeiramente ao ver raiva verdadeira e honesta no rosto de seu meio-irmão pela primeira vez em toda a sua vida. E então, lute comigo, seu bastardo. O queixo de Sansa cai com o grito atípico de Jon. Ele explode dele, claramente não intencional a julgar pela forma como ele se assusta com sua própria voz depois. Ao lado dela, Sandor solta uma risada rouca. E no pátio, Axel dá a Jon o que ele pediu, movendo-se de repente. Ele não se move tão rápido quanto realmente pode, Sansa percebe. No entanto, ainda é mais rápido do que a maioria dos homens mortais. Jon mal consegue levantar a espada para bloquear o primeiro golpe. Ele tropeça para trás no segundo e é forçado a uma retirada de luta completa no terceiro. Para seu crédito, seu irmão não cede, não desiste e nem sequer considera render-se.
Seu rosto se estabelece em um olhar de concentração determinada, mesmo enquanto ele se encontra caçado e perseguido, acuado e finalmente espancado. De fato, Sansa se encolhe quando o primeiro dos golpes muito rápidos de Axel finalmente escapa da guarda em declínio de Jon. Ele começa a se cansar, e o marido de Sansa o pune por isso. Cada golpe que teria cortado ou matado se não fosse aço cego, representa um hematoma garantido para amanhã de manhã. E no entanto, Jon continua lutando. Ele não hesita, e Axel respeita isso continuando a golpeá-lo. Chega ao ponto em que Sansa não aguenta mais. E talvez isso a marque como apenas mais uma mulher fraca, mas às vezes homens teimosos precisam de mulheres fracas para lhes dizer quando estão sendo idiotas. É por isso que Axel se casou com duas, afinal. Chega! Axel para no meio do golpe, a apenas uma polegada de se conectar com o corpo de Jon novamente. Jon, bofegando e arfando e mal se mantendo em pé, gagueja até parar também, olhando para ela com a testa franzida. Mas Sansa simplesmente se endireita e levanta o nariz imperiosamente. Como sua rainha eu digo que é o suficiente. A testa franzida de Jon aumenta, mas Axel apenas ri. Bem, você a ouviu. Quando a rainha fala, os homens devem ouvir. Seu meio-irmão lança um olhar incrédulo ao rei, mas Axel apenas sorri. Essa foi uma boa luta, Jon Snow. Você é um verdadeiro guerreiro, e eu suspeito que você seja um homem honrado também. Vou falar com meu Lorde Santani sobre enviar suprimentos e homens para a muralha para ajudar a reforçar a patrulha da noite a partir de amanhã. E também enviarei um corvo ao Lorde Comandante Mormon dando meu decreto real de que este Mance Raider e seu pequeno exército terão permissão para se aproximar da muralha e se abrigar sob ela, contanto que fiquem do lado deles por enquanto. Isso esperançosamente permitirá que eles mantenham os vagantes afastados até que eu possa lidar com o problema eu mesmo em mais algumas semanas. Jon parece satisfeito com a primeira parte, mas um pouco irritado com a segunda. Mas Axel apenas levanta a mão, cortando qualquer coisa que o outro homem pudesse ter dito em protesto. Terá que ser assim por enquanto, temo. Os selvagens e os outros que ameaçam o norte são apenas um problema com o qual estou lidando atualmente. O outro é muito mais sensível ao tempo. Certo, o problema com Daenerys Targaryen e a armadilha que Axel havia preparado com a Casa Martell lá em Dorne. Sansa teve que admitir que, dado tudo que Jon havia dito sobre a situação no norte, Daenerys e seus dragões eram a ameaça mais iminente por enquanto. Dizia-se que sua frota estava a menos de uma semana de distância a esta altura, e Sansa estremeceu ao pensar no que aconteceria com os dornienses se Axel não estivesse lá, para parar a última Targaryen em seu caminho. Não, por mais que ela quisesse reivindicar que sua terra natal deveria ter prioridade, Sansa estava bem ciente de que era apenas seu viés falando. É por isso que quando Jon lhe lança um olhar rápido e questionador, como se perguntasse se ela concordava com Axel, Sansa apenas sorri suavemente e assente em silêncio. Soltando um suspiro explosivo e então fazendo uma careta enquanto suas costelas machucadas se manifestam, Jon apenas grunhe e assente para o rei. Como o senhor diz, sua graça. Obrigado. Axel grunhe antes de estender a mão e apertar o braço de Jon no seu. Ele quase puxa o outro homem do equilíbrio enquanto o arrasta para perto e fala em tom claro. Estou depositando minha fé em seu julgamento, Jon Snow. Ao forçar a patrulha da noite a permitir que Mance Raider e seu exército cheguem tão perto, eu os torno muito mais vulneráveis do que seriam de outra forma, especialmente se a sobrevivência não for a principal prioridade para esta massa de selvagens. Eu só espero que a ameaça do outro seja real, e o suficiente para mantê-los na linha até que eu esteja livre para lidar com eles eu mesmo. Claro que ele queria voar para lá e resolver as coisas sozinho, uma vez que a ameaça de Daenerys e seus dragões não estivesse mais pairando sobre suas cabeças. Sansa suspira e balança a cabeça em exasperação, já fazendo planos para se juntar a Aryane e as outras para, esperançosamente, convencer Axel a pelo menos levar alguém com ele quando ele decidir voar para o norte da muralha. Jon engole em seco e curva a cabeça depois de um momento. Eu entendo, sua graça. Acredito que eles podem ser persuadidos. Eles são homens e mulheres, assim como nós. Não como as coisas mortas que os caçam, ou seus mestres congelados. O povo livre não é o inimigo. Eu acredito plenamente nisso. Murmurando, Axel sorri sem alegria. Espero que você esteja certo, Jon Snow. Sandor, leve nosso convidado aqui para os quartos que foram preparados para ele. Sugira um bom banho, Jon. Dizem que mergulhar na mistura certa de água morna e ervas antes que os hematomas comecem a se desenvolver ajuda no processo de cura. Ou assim me disseram, de qualquer maneira. Axel sorri diabolicamente com isso, mesmo enquanto Jon bufa em diversão seca e deixa Sandor o guiar para longe. Sansa se move para se juntar a Axel naquele momento, levando o rei a olhar para ela enquanto ele coloca as espadas cegas de volta em seu suporte. Depois de um momento, seu marido suspira e lhe lança um olhar de lado. Ele está dizendo a verdade, tanto quanto ele acredita nela. Eu sei disso. Sansa assente em concordância. Jon não é o tipo de mentir, nem mesmo por uma garota. A maneira como Axel não reage a isso deixa claro que ele de fato pegou o deslize anterior de seu irmão em relação a esta mulher e grite. Em vez de ficar surpreso ou confuso, ele apenas ri e balança a cabeça. Ainda assim, é uma sorte que possamos adiar esse problema por mais um pouco. Sinto muito, Sansa, e eu odiaria ter que escolher, mas se eles se sobrepusessem. Axel faz uma careta, deixando a parte difícil não dita. Mas Sansa ouve alto e claro, de qualquer maneira. Se Daenerys Targaryen decidisse invadir Westeros no mesmo dia ou semana em que os selvagens decidissem atacar a muralha, Axel teria que priorizar Daenerys e seus dragões primeiro. Afinal, a muralha pode ser capaz de se manter contra o exército selvagem, e se não, o norte provavelmente conseguiria até que ele estivesse livre. Daenerys e seus dragões, por outro lado. Se eles tivessem permissão para correr soltos nos 7 reinos, castelos inteiros poderiam queimar. Dando um passo à frente, Sansa puxa o marido para um abraço. Eu sei, Axel. Está tudo bem.
Temos tempo. Em ambos os casos, ainda temos tempo. Axel engole em seco e assente lentamente. Sim, tudo vai dar certo a nosso favor. Daenerys e sua frota caíram direto em nossa armadilha e... Essa é sua graça, meu rei. Interrompido, Axel pisca e se vira com Sansa fazendo o mesmo, enquanto um assistente ofegante do grão-mestre Marvin vem correndo com um pedaço de papel em suas mãos. Uma missiva por Corvo. Palavra de Pedra do Dragão, sua graça. A testa de Axel se franze mesmo enquanto o coração de Sansa começa a afundar. Ela não tem certeza de como sabe, mas mesmo antes que ele pegue a mensagem e a leia, ela tem a sensação do que ela dirá. Mesmo antes de Axel cambalear, parecendo totalmente pálido pela primeira vez que ela já ouviu, ela sabe o que virá de seus lábios enquanto ele se vira para ela. Seus olhos arregalados de horror. A Targaryen está em Pedra do Dragão com todos os 3 de seus dragões. Ela queimou a metade da frota real ancorada lá até as cinzas enquanto eles ainda estavam ancorados. Sansa faz uma careta, com medo de que fosse isso que ele ia dizer. E Lord Davos e sua família? O horror e a palidez de Axel rapidamente se transformam em raiva e fúria enquanto ele fecha a mão em um punho, esmagando o pedaço de pergaminho no processo. Eu não sei, mas é melhor ela esperar que não machuque um único fio de cabelo na cabeça de nenhum deles. O que quer que ela faça a ele e a sua família, eu visitarei sobre ela seus dragões, e qualquer um que a siga 100 vezes. Lar. Finalmente ela estava em casa. Parecia quase surreal, na verdade, estar aqui depois de todo esse tempo. Mesmo antes da conquista, antes de todas as batalhas que levaram à criação de Porto Real e do Trono de Ferro. Pedra do Dragão era o assento de sua família. Pedra do Dragão era onde a casa Targaryen havia estabelecido raízes antes da perdição de Valíria, para onde fugiram quando Daenerys previu a destruição da fortaleza valiriana. Mais do que isso, era o local de nascimento da própria Daenerys. Foi aqui, neste mesmo castelo, onde Daenerys nasceu, a vida de sua mãe ceifada no processo. E embora ela fosse apenas um bebê quando foram forçados a tirá-la e a seu irmão em um navio para Essos, Pedra do Dragão ainda ressoava com Daenerys de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Ela finalmente sentiu que estava exatamente onde pertencia. Seus dragões concordaram com ela. Ela podia senti-los através do vínculo agora, desfrutando da ilha e de tudo que ela tinha a oferecer. O povo de Pedra do Dragão estava feliz em tê-la aqui. Os lordes das terras da coroa ansiosos para se voltar contra o tirano demônio e ajudá-la a escapar de sua rede para esconder sua frota aqui em vez de navegar direto para a armadilha em Dorne. É claro, nem tudo está perfeito neste momento. Daenerys se senta no trono de seus antepassados e Missandei está ao seu lado. Mas Melisandre definitivamente já teve dias melhores. É estranho ver a sacerdotisa vermelha realmente parecer cansada pela primeira vez. Ela sempre pareceu tão perfeitamente no controle de si mesma, até o último detalhe de sua aparência. E ainda assim, a viagem não foi gentil com ela. Sem mencionar que descobrir a trama dornesa visivelmente a esgotou. Melisandre quase falhou nessa frente. Ela quase os levou direto para a armadilha que a Casa Martell e o tirano demônio estavam planejando contra eles. Daenerys teve que admitir. Era desconcertante ver a sacerdotisa vermelha lutar tanto para ler os presságios do Senhor da Luz nas chamas depois de meses e meses de sucesso. Ela sempre esteve tão certa de si mesma antes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.